Boa tarde, estamos aqui hoje preparando uma palavra para trazer hoje na igreja. Eu sou pastora e faço parte da comunidade Ágape Semente de Adoração. E esse mês a gente está falando sobre a carta de João, a primeira epístola de João para a igreja, né? E é um livro que tem um livro não, uma carta que tem muito ensinamento e simples. O ensinamento é muito simples, é muito, vamos dizer assim, fácil de entender, né? Então a gente quando abre, até quem é meio um pouquinho assim, novo na fé, consegue entender. E hoje eu vou falar sobre o segundo capítulo, e o segundo capítulo ele é muito rico e assim, não tem como pregar ele todo, porque senão tomaria muito tempo, né? E nós temos um tempo reservado para a palavra. E eu fiquei pensando, eu gosto muito porque na primeira parte desse texto ele vai falar aqui, primeira João, capítulo 2 até o versículo 6, ele vai falar de Jesus, nosso advogado, do 7 até o 11 ele vai falar do mandamento, né, de amar o Senhor. Depois ele vai falar sobre a vitória sobre o maligno. Vai falar aquela parte que eu gosto muito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vai falar sobre os anticristos, daqueles que vêm muitas vezes em nome do Senhor, mas contra, né, a palavra de Deus. E no final ele fala sobre os filhos de Deus. O que me chamou bastante atenção, que eu separei aqui, tá aqui, olha, no versículo. Vou ler do 2 até o 6, mas aí vou pontuar o que me chamou a atenção. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha como que ele fala. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar... Por que ele fala assim? Porque o pecado, ele não pode ser algo que eu e você maquinamos. Nós não somos os que maquinam para cometer o pecado. O pecado na nossa vida precisa ser um acidente. Precisa ser algo que você se descuidou, que eu me descuidei. Quando vi, caramba, eu pequei, errei contra o Senhor. Por isso que ele traz essa expressão assim, eu escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, né? Mas, se alguém pecar, temos o advogado, Jesus, né, o advogado de defesa, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Ele é aquele que pagou o preço, ele é aquele que se deu, ele é aquele que, como advogado, ele vai julgar e vai falar assim, não, pode me dar a dívida dela, me dá a dívida dela que eu vou pagar, eu pago essa dívida. Ah, mas essa dívida é de 150 milhões de euros. Não, eu tenho esse dinheiro, eu vou pagar essa dívida. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Cristo foi tão suficiente que ele pagaria o pecado de toda a humanidade, de todo mundo, de todas as gerações. Foi suficiente para isso. Mas por que a gente precisa pontuar alguma coisa? Não é todo mundo que vai ser salvo. É quem confessa Jesus e quem está em Cristo que vai ser salvo. Mas a propiciação dele, ele ter se dado por nós, foi um sacrifício tão grande que é suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, de todas as gerações, mas também pelo mundo inteiro. Versículo 3. E nisto sabemos que o temos conhecido. Aí entra as partes que eu quero falar hoje lá na casa. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aí eu escrevi aqui, eu o conheço, eu tenho conhecimento de quem é Deus. Olha o que diz o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Olha como assim, é uma palavra que confronta nossos corações. Ah, eu conheço a Deus.
Quantas pessoas falam assim, eu conheço, não, eu conheço a Deus, eu vou na igreja, né? A pessoa fala, não, eu vou na igreja, não, porque minha mãe, meu pai eram cristãos, não, porque eu conheço a Bíblia, porque eu li. Mas aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Então, conhecer a Deus implica em guardar os seus mandamentos. Conhecer a Deus implica em obedecer. Conhecer a Deus implica em negar a si mesmo. O versículo 5, ele fala outra coisa que me chama muita atenção. A primeira pergunta que eu até coloquei aqui no meu caderno, eu conheço? E botei alguns versículos aqui para complementar isso. No versículo 5 ele fala, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Outra coisa, eu guardo a sua palavra, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, se eu falo, se eu conheço, eu guardo a sua palavra. Como que eu sei se eu guardo a palavra dele? Se eu tenho sido aperfeiçoado no amor de Deus. Aperfeiçoado vem da palavra, né? Perfeição. E a perfeição, quando a Bíblia fala sobre perfeição, é diferente daquilo que a gente acha, né? Que a gente acha assim perfeito. As pessoas até falam, só Jesus Cristo foi o perfeito. Mas a questão da perfeição, quando a Bíblia traz, ela fala sobre maturidade, ela fala sobre crescimento, ela fala sobre amadurecimento. Então aqui, aquele que guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, tem sido amadurecido, tem crescido nas suas atitudes, nas suas palavras, tem se portado de forma como Deus quer. E o último versículo que eu separei, que eu vou falar hoje também, quem diz que permanece nele, eu até botei a perguntinha, eu permaneço nele? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha como que são três coisas difíceis. Se eu conheço, eu guardo os mandamentos. Se eu guardo a sua palavra, eu sou aperfeiçoado. Se eu permaneço nele, eu ando como ele andou. Então, que isso sirva para a gente como uma meta de vida, né? Como algo que a gente vai falar, eu quero viver isso em Cristo Jesus. Eu quero, mas eu pequei, né? Como ele falou ali, mas se todavia... Eu falo para que vocês não pequem. Eu pequei, e agora? Eu tenho um advogado, Jesus, eu venho diante de ti. Eu confesso que eu errei, eu confesso que eu pequei, eu confesso que estou longe da sua graça, eu confesso que estou longe da tua presença. Me ajuda. O Senhor é a propiciação. O Senhor pagou o preço pela minha vida. Me ajude a ser aperfeiçoado no seu amor, me ajude a andar como o Senhor andou, me ajude a guardar os seus mandamentos, que o Senhor nos ajude a viver esse propósito cada dia, né? Que a gente cresça em sabedoria, em graça, em amor. E outra coisa que eu quero falar também, não se esconda atrás dos seus pecados. Também outra coisa, não se esconda atrás dos seus defeitos, ou assim, mas eu não tive ninguém que me ajudasse, nas desculpas que a gente coloca. Mas eu não tive ninguém que me ajudasse. Eu sou uma pessoa muito sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Não se esconda atrás disso, não. Vai diante de Deus com o coração sincero. Fala para Ele, Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso que o Senhor me auxilie para viver o propósito que é em Ti. Em nome de Jesus. E que você entre em Sua presença com ações de graças e com hinos de louvor, confessando seus pecados, se rendendo a Ele e entendendo que o que Ele tem para nós é vida eterna e um propósito aqui na terra de levar a sua palavra a todo instante. É o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero para a sua vida. Deus te abençoe. Beijo.